Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li Maus, do Art Spiegelman. Spiegelman. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li Maus, do Art Spiegelman. Eu escolhi esse livro para cumprir a categoria um livro que se passa em um momento histórico importante do Desafio Fabuloso. Já era uma HQ que eu tava querendo ler, já tinha um tempo, eu me interesso muito por obras que retratem esse período da Segunda Guerra Mundial, do Holocausto, enfim, e esse era um dos livros que tava na minha lista há um tempão e eu comprei ele no ano passado, se eu não me engano, e criei essa categoria do desafio pensando nele, né? O bom quando a gente é autora de um desafio é que a gente já vai pensando nas categorias pra limpar coisas que a gente tem aí na estante. Enfim, finalmente fiz essa leitura. Infelizmente num momento péssimo, eu tava lendo esse livro aqui bem no momento pré-eleições no Brasil e foi difícil, gente, mas vamos lá, então vamos conversar um pouco sobre ele. Bom, pra quem não conhece, Maus é um quadrinho de não ficção. Ele é escrito pelo Art Spiegelman. Gente, eu não consigo falar o nome desse cara. Ele é escrito pelo Art e ele é a história do pai do Art. Então ele funciona como uma biografia e também um pouco como um meta-livro, porque durante o livro a gente acompanha também o momento em que o Art está fazendo as entrevistas com o pai dele para poder escrever o livro. Então a gente acompanha dentro do livro o processo de escrita do livro. E eu achei isso muito interessante, porque dessa forma a gente tem a oportunidade de conhecer não só, né, o passado do Vladek, que é o nome do pai dele, mas também como ele é atualmente. Então a gente tem um pouco desse paralelo entre o que é um cara sobrevivendo ao Holocausto e o que é um idoso que sobreviveu ao Holocausto. Eu acho esse livro muito interessante porque ele é muito cru, ele é muito verdadeiro. O Art e o pai dele, eles não têm, assim, a melhor relação do mundo. Na verdade, o Vladek é um homem muito difícil, ele é muito intransigente, ele é muito carente. Ele meio que suga a alma das pessoas que estão em volta dele, o que, assim, né, de acordo com a história, a gente consegue entender, mas que não deixa de ser exaustivo pra quem tá do lado. Então, assim, no presente de quando o livro foi escrito e publicado pelo Art, deixa eu confirmar o ano. 1973, aparentemente, é o ano da primeira publicação desse livro, pelo menos do volume 1 dele. Então, o presente do Art é em 1973 e a gente tá acompanhando o que ele tá passando ali com o pai dele, né? Nesse tempo presente, o pai dele tá casado novamente, né? A mãe dele já faleceu, ela não faleceu na guerra, ela faleceu um tempo depois e o livro é dedicado a ela, o nome dela é Anja, eu acho isso belíssimo, mas enfim, o pai dele tá casado novamente. E ele quer muito ali o Art presente na vida dele, quer que o Art cuide dele, que o Art dê os remédios, que o Art dê conta. E ele só reclama da esposa, só fala mal da esposa. A esposa, por sua vez, não parece também ser a melhor das criaturas. Ela deixa ali meio claro que ela tá casada com ele porque ela quer o dinheiro dele. Mas de qualquer forma, eu acho que o Vladek trata muito mal essa mulher, então isso me incomodou. E o Art não nos poupa disso, né? Ele fala a verdade, porque eu acho que é muito fácil a gente cair naquele clichê do endeusamento de pessoas que passaram por situações difíceis. Então o Vladek era um judeu polonês vivendo ali na época da Segunda Guerra. E ele sobreviveu ao Holocausto, ele passou por poucas e boas e nem por isso, né, ele é a melhor pessoa do mundo. E, oh meu Deus, esse herói sobreviveu ao Holocausto. Eu acho isso muito legal. É um ponto de vista de uma narrativa de guerra que eu não conhecia. Se eu não me engano, eu nunca li um livro de não ficção sobre a Segunda Guerra. Eu li Anne Frank. Claro que li, eu li Anne Frank, mas é um diário, né? E é uma menina de 13 anos, então a pegada é bem diferente. Aqui a gente tem um filho contando a história do pai que foi o sobrevivente e ele não passa pano pra esse pai. No início, assim, eu achei a pegada desse livro bastante parecida com Persépolis, né? Até o traço, ou talvez por ser um livro de não ficção e todo em preto e branco e em quadrinhos. Falando nisso, de quadrinhos, eu tenho a dizer, gente, que esse livro, por ser um quadrinho, assim, as pessoas podem pensar que ele é mais leve, né, do que um livro romance ou enfim, um livro em prosa comum sobre a Segunda Guerra ou o Holocausto. Mas não é não, viu? O quadrinho não é bagunça não, tem muita gente que tem preconceito, mas é um livro como qualquer outro e aqui a gente tem uma história super forte, super pesada, que eu demorei sim alguns dias pra ler e pra digerir. Tem uma sacada muito inteligente que o Art faz aqui, que ele transforma as pessoas em bichos. Então as pessoas, elas não têm cara de pessoas, ó, como você pode ver aqui, ó, é um rato, né? Todas as pessoas que ele retrata
tem cabeças de bicho, mas tem uma diferenciação. Aqui na orelha do livro a gente tem um trechinho que explica sobre isso e eu amei, então eu vou ler pra vocês. Spiegelman retrata os nazistas como gatos, os judeus como ratos, os poloneses como porcos e os americanos como cães. Todos são terrivelmente humanos. Esse blurb que a gente tem aqui na orelha é do The Times e ele me marcou demais, porque ele faz essa metaforização dos personagens e das pessoas dessa história com bichos, e algumas características dos bichos escolhidos têm a ver, né, com a característica do povo que ele quer retratar, mas infelizmente são todos muito humanos, porque os animais não fazem isso aqui, né? Os animais geralmente não fazem tão mal a seres da própria espécie como o ser humano é capaz de fazer. Acho que a guerra é um conceito inimaginável para um animal. E então a gente lê esse livro e pensar que tudo isso aconteceu e foi causado por humanos, atingindo outros humanos, é muito triste. Então esse trecho me marcou demais. Aqui a gente tem muita crítica social. Eu acho que não tem como existir um livro sobre guerra que não tenha uma forte crítica social. Mas o que eu acho interessante são as críticas que estão para além da guerra, né, e que falam da sociedade no geral. Uma questão que faz muita diferença, né, no livro e na vida do Vladek é que ele era uma pessoa com dinheiro. Ele não tinha dinheiro de berço, mas quando ele casou com a Anja, a família da Anja tinha dinheiro. E o fato de ter dinheiro influenciou muito na vivência dele da guerra, na vivência da família toda da guerra. Eles sofreram bem menos do que pessoas que não tinham dinheiro. Ele passou pelo Holocausto, ele comeu pão que o diabo amassou, mas se ele não tivesse dinheiro, ele teria comido 3 pães que o diabo amassou, ou um pão que o diabo amassou 3 vezes. Enfim, ele, ainda tendo sofrido muito, ele sofreu menos. E o dinheiro faz muita parte nessa história dele ter conseguido sobreviver. Além do dinheiro, tem o fato de que, como eu já falei, o Vladek é uma pessoa difícil. E isso tem suas vantagens também, porque ele tratava com as pessoas de um jeito muito próprio, ele fazia negociatas e subornos ali dentro dos campos de concentração, ele sabia como lidar com as pessoas, fosse pro lado bom ou pro lado ruim, e ele conseguiu sobreviver e salvar a Anja, né? É um dos outros pilares desse livro, e pra mim o meu favorito é a história de amor entre o Vladek e a Anja. Eles eram muito apaixonados e o Vladek, sendo essa pessoa muito difícil, ele era muito carinhoso com a Anja, muito cuidadoso sempre. Parece que eles tiveram uma relação bem legal. E eles foram separados no campo de concentração, mas o Vladek estava sempre procurando a Anja, tentando fazer com que benefícios chegassem a ela. Então ele subornava ali um soldado para levar comida a mais para ela, ele ia lhe dando um jeito, tudo que ele conseguia para poder protegê-la, para poder encontrar ela de novo. E ele só queria, né, conseguir voltar pra casa se ela pudesse ir junto. Então essa história de amor deles é muito bonita e eu fiquei muito feliz que eles conseguiram voltar. Afinal, isso não é um spoiler, gente. Desde o começo a gente sabe que ele sobreviveu porque ele tá contando a história, e que a Anja sobreviveu também, porque a gente tem ali a data de morte dela e é bem depois disso. Então a gente sabe que os dois conseguiram voltar, mas acompanhar tudo isso, né, não deixa de ser angustiante e emocionante ao mesmo tempo. Eu torcia muito por essa história de amor, gente. Eu shippei muito os dois. Ah, outro indício, né, que prova pra gente que os dois escaparam é que o Art foi concebido depois de tudo isso. Eles tinham tido um filho e esse filho morreu ali no começo da guerra. Ele foi mandado pra um abrigo, não foi pra um abrigo, foi algum parente da Anja ou do Vladek levou algumas crianças da família, mas acabou que eles foram encontrados e essa pessoa, né, essa adulta responsável se matou e matou as crianças pra que elas não sofressem. Então é uma história bem bad e eles perderam então esse primeiro filho, e o Art foi concebido depois. Ele nunca conheceu o irmão, mas esse irmão tá sim presente, né, de uma forma ou de outra na história. O segundo tomo do livro, porque esse aqui é o Maus completo, né, mas ele tem 2 volumes. O segundo tomo do livro é dedicado a esse irmão e tem até uma fotinha dele, enfim, é bem emocionante. Enfim, gente, um livro de Segunda Guerra, um livro de Holocausto, um livro super pesado, mas que tem aí suas particularidades, né? Afinal de contas, numa guerra não morrem 1000 pessoas, nem sobrevivem 1000 pessoas. Morre alguém que gosta de macarrão, sobrevive alguém que gosta de sorvete de chocolate, né? Então, por mais que todas as histórias de guerra sejam parecidas, todas elas são também muito diferentes, porque cada um passa por alguma coisa, cada um encara aquilo de uma maneira, e essa foi uma visão que eu gostei bastante de conferir, uma história que eu acho que vale
muito a pena. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e deixarem o joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!